Turma, bom dia. Bom dia, meu querido Mastro Fê. Bom dia. Meu querido Léo, Zoe Martínez. Mastrão, vou começar por você hoje, querendo entender um pouco das mobilizações. Politicamente, você acha que teve muita representatividade? Como é que você viu? Eu consegui assistir bastante, ajudei a cobrir aí na Jovem Pan as manifestações. E um detalhe que é muito relevante e importante é que todas as manifestações, cada uma que foi transmitida e a Jovem Pan cobriu e perguntava para alguma pessoa que estava ali qual era o objetivo, cada um falava uma coisa. Um era contra a eleição do Lula, outra contra o ativismo dos ministros, outros contra a censura, mas todos tinham em comum que era uma manifestação a favor da democracia, da restauração da democracia, a favor do Brasil. Então, isso desmontou ontem, essa cobertura, desmontou essa narrativa de que as manifestações estão sendo financiadas por algum grupo, que existe uma liderança, né? Nós vimos as pessoas se manifestando de maneira ordeira. Não houve nenhum tipo de ato antidemocrático nessas manifestações, foi puramente o povo na rua pedindo a restauração da democracia. Nós estamos em tempo de Copa do Mundo e o verde e amarelo que tomou conta das ruas do Brasil ontem não foi para comemorar a Copa ou para torcer por um time, mas foi para torcer pelo Brasil. Muito bem. Ô, turma, eu acho que vale a gente fazer uma reflexão aqui, pensarmos juntos. Afinal de contas, eu acho que a gente tem também bastante responsabilidade por conta desse microfone que todo mundo está carregando aqui. Essas pessoas que estão indo às ruas, elas carregam junto delas um sentimento de indignação muito forte. E aí, como o Mastro bem falou aqui pra gente, essa indignação, ela é pulverizada em vários aspectos. Então, por exemplo, teve uma galera que não está aceitando o resultado eleitoral, que não quer ver o Lula. Tem uma galera que acha que os ministros do Supremo Tribunal Federal não compactuam com a boa atuação que deveriam ter. Tem uma galera que acha que nós deveríamos ter um outro sistema político, enfim. Mas eu acho que todas essas pessoas, elas têm uma coisa em comum. No Brasil, nós temos uma democracia, um Estado democrático de direito que está desbalanceado. Completamente desbalanceado. Só que aí, eu, Paulo Matias, me coloco aqui à disposição dessas pessoas para a gente pensar junto. Eu acho que o caminho que essas pessoas estão adotando de ir para a porta de quartel é que é o errado. Eu acho que o caminho que essas pessoas deveriam estar adotando para a gente reestabelecer esse processo é a cobrança do legislativo omisso que nós temos hoje no país. Em quem eles votaram, né? Absolutamente omisso que nós temos. Eu não consigo compreender, assim, tanta energia que essas pessoas estão depositando bem em frente aos quartéis. Se a gente pudesse transferir essa energia, por exemplo, para a porta dos gabinetes de senadores, de deputados, para o Congresso Nacional como um todo, que tem a responsabilidade de fiscalizar excessos e arbitrariedades dos ministros do Supremo. Agora, vocês vão me perguntar, no Brasil existe isso? Não existe. Isso eu concordo. O Congresso Nacional é omisso? É omisso. Aqui a gente tem que falar a verdade, a real. Ministro do Supremo controla o Congresso Nacional, o mecanismo no Brasil impera. A gente sabe como é que funciona o negócio. Agora, que raio de Forças Armadas tem a ver com o processo? Não vai resolver nada. As Forças Armadas não vão sair do lugar. Uai, tem um artigo na Constituição que fala que é o papel... Infelizmente, estão depositando uma energia num caminho que, na minha avaliação, humildemente... O papel das Forças Armadas é fazer que os poderes funcionem. Eu estou simplesmente assim, e não está acontecendo isso. Pega essa energia que vocês estão com uma baita de uma energia, vocês estão com uma baita de uma vibração, vocês estão com sangue nos olhos, e a gente respeita esse sangue nos olhos, mas vamos olhar para o caminho certo. Não para o caminho errado. Eu acho que está indo para o caminho errado. Tipo, eu concordo com o que o Paulo... Minha humilde avaliação aqui. O que o Paulo está falando. Não quero de maneira nenhuma aqui achar que as pessoas que estão nos assistindo aqui fiquem bravas comigo e falar, o Paulo está menosprezando as manifestações. Não é isso. Não estou falando isso. Eu estou querendo fazer essas pessoas pensarem. E eu acho que o papel que a gente exerce, principalmente nas manhãs aqui na Jovem Pan, eu acho que é essencial porque a gente tem uma
audiência absurda, né? Então, como você mesmo disse, eu acho que o microfone nesse momento, ele é um pulverizador aí de informação e a gente tem que tomar muito cuidado. Até porque quem paga os salários, isso já é óbvio, isso seria um clichêzão eu comentar aqui, mas infelizmente a gente tem que comentar, né? Por quê? Porque nós que pagamos o salário desses senadores, somos nós que colocamos eles lá, então o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, eu acho que, como o próprio Paulo, a gente já está há quase 20 dias da eleição. E eu vejo essa manifestação na rua tomando um vulto na frente dos quartéis, querendo agir verdadeiramente aí com a questão das Forças Armadas, mas isso não vai adiantar, como o próprio Paulo falou. Eu acho que, na verdade, se direcionasse toda essa energia há 20 dias na porta do Senado, vocês podem ter certeza que alguma coisa já teria acontecido. Não adianta ficar fazendo também, porque eu estou montando guarda, o outro leva churrasquinho, a gente faz isso, a gente faz... Gente, não adianta, infelizmente a gente está na mão de poucos, né? E a gente está na mão de, infelizmente, 2 ou 3 pessoas. E é essa virada que tem que haver, né? É nessa virada que a gente tem que pegar. E ir para o Senado, com toda certeza, há 20 dias, já teria tido um resultado. Isso vocês podem ter certeza absoluta. As pessoas estão fazendo isso há meses, seu Felipe. As pessoas estão pressionando os seus parlamentares. Só que eu entendo que eles são os nossos representantes, eles têm que tomar alguma atitude. Só que a gente precisa entender também que esse é um momento agora das pessoas também, do povo. Se o parlamentar interferir e querer dar pitaco aí sobre as manifestações, se juntar aos manifestantes, já vai passar a ser uma coisa mais pro lado político, assim, desses parlamentares do que para o povo mesmo. As pessoas estão exigindo o seu direito constitucional. O povo tem esse direito de exigir o que estão exigindo, que é mais transparência no processo eleitoral, que é igualdade entre os poderes, que cada poder respeite o outro. Só que, infelizmente, se o parlamentar tomar alguma medida hoje e não colocar a cabeça no lugar e pensar estrategicamente, como eles estão fazendo, não pensem que o Congresso Nacional está parado. Tem uma boa parte dos parlamentares alinhados ao presidente Bolsonaro, que são os que verdadeiramente defendem a democracia. Os outros aí estão nem aí, os petistas, pessoalistas, claro, é o lado perverso que está tomando conta aí, né? O Supremo Tribunal Federal, que são a favor deles, então eles não veem problema algum nessas perseguições. Mas esses parlamentares mais alinhados ao presidente Bolsonaro, mais alinhados à direita, estão se movimentando nos bastidores. A Bia Kicis fez um discurso enérgico no plenário da Câmara dos Deputados e vai fazer outro discurso. Ela foi firme na sua defesa da democracia, no seu apoio às pessoas que estão aí lutando por mais transparência, pelas suas liberdades, mas não tem muito o que fazer. Eu não sei se vocês percebem que a gente está meio que numa rua sem saída. Não tem muito o que fazer e as pessoas sabem disso. Quem pode fazer alguma coisa na cabeça dessas pessoas é o Exército, né? Através aí do artigo da Constituição Federal, que cabe ao Exército colocar ordem entre os poderes. Se algum está desarmônico, as Forças Armadas têm que ir aí e restabelecer a harmonia. A gente está vendo aí Nicolas Ferreira, um dos deputados, o deputado mais votado do seu estado, que está censurado, está sem as suas redes sociais. Temos outros deputados aí, o Zé Medeiros, por exemplo, também, a Carla Zambelli. Tem vários deputados federais que estão censurados. A gente está vendo hoje que o Supremo Tribunal Federal tomou conta. E as pessoas estão percebendo que o Congresso perdeu muita força. Quem pode pautar impeachment de ministro, que eu já falei aqui e repito, já falei várias vezes no programa, a única saída para acabar com o ativismo judicial no Brasil hoje seria através do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que quem é a pessoa que pauta o impeachment? O presidente do Senado. E o que ele está fazendo com os vários pedidos de impeachment? Ele está pegando, sentando em cima e ignorando a vontade popular, a vontade de milhares de brasileiros. Ignorando
a soberania do país, Mas que não tem risco. Pressão, né, Zoe? Não tem pressão. O senador Girão, outros senadores colocam pressão, mas não tem jeito. Ele está em concluo com o Supremo Tribunal Federal. Tem vários processos. Infelizmente, no Congresso, tem vários parlamentares que têm rabo preso. A gente tem que colocar os pingos no cis. Tem vários parlamentares que têm processo, que têm rabo preso. E não podem agir, entendeu? Então, se todos não se unirem, fica complicado, Paulinha. Olha... As pessoas já cansaram de ficar gritando coisa, pedindo por liberdade, de ficar exigindo dos seus parlamentares alguma coisa. Já perceberam que não vai acontecer, não vai vir a solução por parte do Congresso. O Congresso está de mãos atadas. Uma grande parte dos parlamentares não conseguem exercer o seu direito de expressão, a sua imunidade parlamentar. As pessoas perceberam isso. Aí sobrou o quê? Tem que ir para os quartéis falar com os militares. Na cabeça das pessoas, as pessoas não veem outra saída. Gente, eu entendo a postura dessas pessoas. Vamos desenvolver. Tá bom, as pessoas veem isso como uma saída. Ir para frente do quartel e pedir ajuda do Exército. E aí, o que aconteceria? É isso que eu quero entender. Aí é o quê? O Exército vai lá, destitui o poder da democracia das urnas que foi votado, interdita. O que é que vai acontecer, gente? O que vocês esperam? É tanques nas ruas, embarga todas as eleições que aconteceram. O que vai acontecer? É isso que eu não consigo... Destitui os ministros, destitui o STF. Se eles não respeitam a Constituição Federal, gente, tem que colocar pessoas que honrem a Constituição. O trabalho dessas pessoas é honrar. Esses ministros foram indicados por diversos presidentes. Esses ministros não respeitam a Constituição, Paula Carvalho. Esses ministros mandam prender deputado federal. Vamos lá. Tiram rede social de representantes do povo. Peraí, Zoe. Manda a Polícia Federal na casa de empresários. Tá falando fundamento aqui. jurídico. Isso é muito perigoso. Vamos lá, muita Léo. Ilegalidade, Paulinha. Tudo bem, Zoe, mas vamos lá. Não tudo tem, bem, o que o Rodrigo Pacheco... E aí, realmente, o legislativo brasileiro é muito omisso. O que o Rodrigo Pacheco faz ao ficar sentado em cima de diversos processos de impeachment contra ministros da Suprema Corte Brasileira é o mesmo que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, faz ao ficar sentado em cima de mais de 100 processos contra Jair Bolsonaro. Então é de praxe. A gente sabe que a gente tem um legislativo omisso em diversos aspectos. Agora, não tem essa, Zoe, de esquerda perversa e contra a democracia. Não? Vocês estão pedindo... Eles estão batendo palma para o que está acontecendo no país. Vocês estão pedindo por golpe de Estado. Você acabou de proferir uma série... É melhor ter um golpe do Supremo Tribunal Federal, né? Você acabou de proferir uma série de palavras muito questionáveis. Esses esquerdistas parlamentares que estão lá no Congresso, eles não se indignam quando a Carla perdeu a rede social, quando você falou, eu não interrompi, é que você está me citando, eu não te citei no meu comentário. Mas estou citando o que você falou. Você falou sobre... Você falou sobre a esquerda perversa e antidemocrática. Eu estou respondendo a um comentário que você fez. Tá bom, comentário, mas vamos continuar. Dar continuidade aqui sem interrupções ao meu comentário. Essas pessoas não podem simplesmente pedir pela destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal legalmente indicados por presidente da República, que é quem constitucionalmente tem a prerrogativa para tal, bem como essas pessoas não podem, para a porta de quartel, pedir por intervenção militar, SOS Forças Armadas, bem como perguntou a Paulinha, para quê? Para que essas pessoas estão fazendo isso? As Forças Armadas não têm que restaurar absolutamente nada. As Forças Armadas têm que ficar pianinhas neste momento e cumprir o seu papel constitucional. É esse o papel das Forças Armadas. É esse o papel das Forças Armadas. E aí eu me refiro agora, eu quero falar para quem está nas ruas, inclusive pedir desculpas e me retratar se eu fui entendido de forma errada. Porque eu não acho que todos que estão lá realmente querem golpe de Estado e intervenção militar. Mas vocês estão em frente de um quartel militar, pedindo por intervenção militar. Muitos de vocês estão sendo massa de manobra, não sabem o que estão fazendo, mas vocês estão incorrendo em crime. Vocês não podem ir para a porta de quartel pedir para que as Forças Armadas restaurem algo que não tem que ser restaurado. Não reconhecer o resultado eleitoral de uma eleição absolutamente legítima e democrática. Vocês perderam, o presidente Lula foi eleito e vocês não podem xingar, difamar, humilhar, perseguir ministros do Supremo Tribunal Federal e mais ninguém, porque isso também é crime, além de pedir por golpe de Estado, que também é crime. Então vocês estão incorrendo em crime. Mas não deixa de ser uma forma de manifestação. Não, isso é crime, não é manifestação, isso é crime. Mas até aí
Você tem liberdade. Você não tem liberdade para pedir o que você quiser. Não, você não tem liberdade para pedir golpe de Estado. Você está indo para um lado. Então você sabe mais do que o ministro que agora é aposentado. E você sabe mais do que os 10 outros ministros supremos. Os 10 outros ministros que literalmente vomitam em cima da Constituição. Vocês podem perceber que, olha, o povo está indo para a porta do quartel e o PL pedindo a anulação das eleições. Então, quer dizer, não estão conversando, gente. A história não está coesa, entendeu? Parece assim, um está correndo para a esquerda. E outra coisa, Fê, só para finalizar. E outra coisa, para finalizar. Só para finalizar, vamos lá. E outra coisa, vocês que estão aí pedindo por intervenção militar em porta de quartel, saiba que o seu presidente da República não está nem aí para vocês. Enquanto vocês estão tomando chuva, cometendo crime, pedindo por golpe de Estado, pedindo por golpe de Estado e xingando, eu estou terminando de falar, e difamando o ministro do Supremo Tribunal Federal, enquanto vocês, então, mas você fala um monte e eu respeito seu direito de fala. Essas pessoas, elas têm o direito, essas pessoas não têm o direito de fazer isso, enquanto isso, o presidente da República, que vocês votaram, ele não deu sequer um muito obrigado para vocês. Ele não está nem aí para vocês. Ele não se pronunciou a respeito disso. Enquanto vocês estão aí, os influenciadores bolsonaristas que alimentam esses fetiches golpistas, os influenciadores de Miami, né, que moram em Miami, estão lá tomando seu vinhozinho nas suas casonas, enquanto vocês estão tomando chuva, pedindo por golpe de Estado. Não façam isso, gente. Pressione o legislativo, questione, sejam oposição, mas não façam isso. Zoe, em seguida o Márcio. Olha só. A esquerda democrática que o Leo tanto defende. Eu já li esse tweet aqui, mas é sempre bom relembrar. Do Humberto Costa, quando as redes sociais da deputada Carla Zambelli, a deputada mais votada do estado de São Paulo, a mulher mais votada, né, do estado de São Paulo, as redes sociais dela foram tiradas do ar. Grande dia, perfis de Carla Zambelli saem do ar no Twitter e Instagram. E aí, o que ela coloca de legenda? 1 a 1, eles cairão. O bolsonarismo manchou a história do Brasil. O que o Leonardo, grande Leonardo, defensor da democracia, quer? Que as pessoas, que o povo sente para assistir, um por um cair, um por um ter a sua liberdade cerceada? É isso que você quer, Leonardo? Que as pessoas assistam aos deputados federais eleitos democraticamente por voto popular serem destituídos dos seus cargos, perderem aí as suas redes sociais? E aí virar o quê? O Congresso Nacional? 100% esquerdista, claro, para não ter oposição, porque sabemos muito bem que a esquerda não suporta contraponto, não suporta oposição. É isso que o Humberto, ele passou a mensagem clara aqui no tweet, minha gente. 1 a 1 cairão. O que vocês entendem com isso? Eles querem tirar 1 a 1, eles querem calar a nossa voz. E o povo entendeu. O povo não vai sair das ruas até que o direito seja cumprido, que as leis comecem a funcionar novamente no país, que a Constituição pare de ser rasgada. Numa democracia tem que ter esquerda, tem que ter direita e tem que ter centro. Você não pode agir dessa forma, tirar, né, acabar com o teu oponente dessa forma, cerceando a sua liberdade de expressão. Não pode. E o povo entendeu isso. Essas pessoas que estão na rua estão com medo de perder a pouca liberdade que ainda nos resta. E sabe muito bem que até 2026 muita coisa vai rolar aí e pode ser que em 2026 eles não tenham mais oportunidade de fazer o que eles estão fazendo hoje, que é expressar o seu descontentamento nas ruas. Cadê o nosso querido Mastro? Coloca ele para mim. Fala, Mastro, vamos continuar a falar sobre as manifestações. O que você queria pontuar? O Léo menciona que o presidente não está nem aí para quem está na manifestação, mas quem está na manifestação não está pelo presidente. Eu acho que o Léo não assistiu a Jovem Pan ontem. O Léo deveria ter assistido a Jovem Pan ontem, toda a programação que mostrou todas as manifestações que você não assistiu, porque todas as manifestações ninguém clamou pelo nome do presidente. As demandas foram as mais diversas possíveis e a maior parte delas é a restauração da democracia, a restauração do judiciário. Então, voltando à pauta principal, que era por que as pessoas se manifestam frente ao quartel e não frente ao parlamento, simplesmente porque frente ao parlamento não adianta. Primeiro, que essas pessoas seriam retiradas de lá à força pela Polícia Legislativa, como já aconteceu antes. Segundo, que a manifestação que nós tivemos, que foi eficaz frente à Câmara dos Deputados, que ajudou a passar a lei de ficha limpa, a lei foi atropelada, completamente atropelada pelo Judiciário. Prova disso é o Lula eleito. Então, o povo cansou
da palhaçada. O povo cansou de ser feito de trouxa. O povo está na frente do quartel, de fato, sem saber exatamente o que pedir, porque é um pedido de socorro, é um pedido de restauração do processo democrático. E não há outra maneira de fazer isso em segurança, senão em uma área militar. Então, eles estão ali na frente e só não foram retirados ainda pela polícia porque é uma área militar. Em Porto Alegre, a polícia tentou retirar os manifestantes da área militar e o Exército prendeu um dos policiais por desacato, que estavam tentando retirar os manifestantes dali da frente. Então, esse é a maneira que deveria ser utilizada para fazer esses protestos frente ao parlamento? Sim, mas como bem disse a Zoe, metade dos parlamentares ou estão censurados ou estão com o rabo preso na Suprema Corte. Então não adianta, as pessoas entenderam, ninguém é bobo de ir para frente de um parlamento onde metade está censurada e a outra metade com o rabo preso para esperar a polícia chegar lá e tirar todo mundo na paulada. Então essas pessoas estão pedindo socorro frente aos quartéis justamente porque essa é a maneira mais segura de tentar uma restauração do processo democrático. Porque se quiserem aqui mencionar que a eleição foi feita dentro do processo democrático, eleições limpas, tudo isso é questionável. Nós já citamos aqui diversos exemplos de que a eleição não correu de maneira imparcial para ambos os candidatos, de que houve ativismo judicial no processo eleitoral. Então, isso, questionar essas pessoas de que estão frente ao Exército, beleza, é legítimo, tão legítimo quanto elas estarem lá à frente ao Exército. Só que, nesta altura do campeonato, as pessoas não veem mais nenhuma outra alternativa senão pedir socorro para as Forças Armadas. Agora, o que vai acontecer depois disso, e se vai acontecer, ainda não sabemos, mas deixa as pessoas manifestarem lá que elas estão dentro do direito delas.